Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, é na alegria desse Espírito Santo que aqui nos encontramos. Grupo de oração é o encontro com Deus. É a célula fundamental da renovação carismática católica. É Nova Aliança, né? Isso, o nome do grupo, Nova Aliança, 24 anos de caminhada com Deus. Uma salva de palmas para o grupo de oração Nova Aliança. Quero agradecer a todos que faz parte da direção desse grupo, por mais uma vez confiar em mim, miserável pecador, a graça de poder estar aqui partilhando a palavra de Deus com vocês. Meu nome é Pedro Rontinelli, moro na cidade de Brejo Santo, faço parte do grupo de oração Testemunho da Luz, numa comunidade rural, cerca de 6 quilômetros da cidade, comunidade de São Sebastião. Vim aqui com os meus irmãos Joaquim, Irivan e seu Aderson, que sempre acompanham na missão. Ora, eu estou aqui à frente pregando, ora, eu estou ali intercedendo e assim sucessivamente atendendo o chamado de Deus. E hoje o Senhor me confiou estar aqui para partilhar a palavra de Deus com vocês. E é pela graça de Deus e misericórdia desse mesmo Deus que me amou de tal forma que há muitos anos atrás, através de um grupo de oração como esse, Ele conseguiu, pela graça de Deus e o sim de servos como vocês, que estão servindo no grupo de oração Nova Aliança, conseguiu me pescar, como a gente cantou, sou pescador de Cristo, lanço a rede para o mar. E essa rede foi lançada lá na comunidade onde eu morava, comunidade também urbanizou, mas era uma comunidade rural, comunidade conhecida como Baixio dos Lopes, e onde foi edificada uma capela a São Luís Gonzaga. E ali um grupo de oração, fazendo uma missão ali, eu ia passando, um jovem um pouco voltado para as coisas do mundo, a bebedeira, a prostituição. E quando eu vi aquele povo rezar, louvar que nem vocês louvavam, eu disse, que reza é essa? Que reza é essa? E aquilo me chamou a atenção. E eu parei ali, fiquei olhando e fui me aproximando e vi um louvor atrás do outro. Que coisa linda, e eu até então não tinha visto uma reza desse jeito. E aí depois o rapaz começou a conduzir a oração e eu dizia, onde é que ele está lendo? Qual é a folha? Onde ele está lendo? E vinha aquelas palavras que não faltava, o Espírito Santo expirando, e eu não sabia que era o Espírito Santo. Eu nunca tinha visto, e aquilo me cativou, aquilo me chamou a atenção, e eu quis não ser só um mero telespectador, mas a partir daquele dia eu quis me aproximar, eu quis conhecer mais essa obra. E até hoje estou aqui. O Senhor me chamou não somente a ficar ali olhando, mas me chamou, como a gente cantou, a ser um pescador dele, a lançar a rede para o mar, a não desistir. E a palavra que foi confiada pela coordenação está lá em Jeremias 31, você que trouxe a sua espada do Espírito, como diz São Paulo, Efésios 6,17, vai tomar em mãos a espada do Espírito em Jeremias 31. Jeremias 31, versículo do 31 ao 34. Jeremias, capítulo 31, versículo do 31 ao 34. Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e de Judá. Será diferente da que concluí com os seus pais, no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito. Aliança que violaram, embora eu fosse o esposo deles. Eis a aliança
que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Eu lhe incutirei a minha lei e a gravarei em seu coração. Serei o seu Deus e Israel será o meu povo. Então ninguém terá encargo de instruir seu próximo ou irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor. Pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Palavra do Senhor. Aplaudas essa palavra de Deus maravilhosa, querida. Ouviu falar desse amor de Deus, da grande misericórdia. Um Deus que não desiste de nós, irmãos. Eu não sei porque as pessoas às vezes desistem de si mesmas. E é triste ver, às vezes, pessoas de caminhada, de grupo de oração, de muito tempo de renovação, talvez até a idade do grupo, pessoas querendo desistir. Agora, olha o motivo. Ah, porque eu não sou perfeito. Ah, porque eu pequei. Ah, porque eu fiz isso. Ah, porque eu fiz aquilo. Meus irmãos, e quem disse que o Senhor, Ele nos rejeita? Quem disse essa mentira que o Senhor nos rejeita é o pai da mentira, é Satanás. Quando se vê qualquer que seja pessoa que esteja a ministrar, a proclamar esta palavra e trazer o entendimento que Deus rejeita o seu povo, não é verdade. Deus não rejeita o seu povo. Deus bem sabe como separar o pecador do pecado. Deus bem sabe como amar o pecador e rejeitar o pecado. Mas muitas vezes nós queremos nos condenar. Muitas vezes nós queremos desistir. Nós queremos voltar atrás. Nós queremos ficar naquela do inimigo, dos enganos do inimigo. Não, meus irmãos. O nosso Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Como é aquela canção que eu vou até pedir para o ministério cantar no final. Que bom misericórdia, Senhor, o teu amor por mim. Porque eu sou tão fraco para então seguir. Eu não tenho nada em minhas mãos. Aí foi o meu cansaço, foi as minhas feridas, foi as minhas quedas, foi os meus erros, a minha imperfeição, a minha fraqueza que te atraiu a mim. Olha que lindo. E quando a gente pensa que é a nossa perfeição, muitas vezes enchemos o peito e dizemos: eu sou um pregador, eu sou fiel, eu sou isso, eu sou aquilo, por isso eu mereço que o Senhor faça isso por mim. Merece não, meu irmão, merece não. A única coisa que nós merecíamos era a chibata e a cruz nas costas, e até isso Jesus tomou para si, porque Ele nos ama. Porque Ele nos quer, mas nos quer para valer. Agora, muitas vezes nós não entendemos o projeto de salvação na nossa alma. Quando o sofrimento bate à nossa porta, a gente fica um pouco meio desanimado. A gente fica um pouco meio triste. A gente até diz: Senhor, o Senhor não escutou as minhas orações. Senhor, o Senhor está com raiva de mim. Aí vem novamente: ah, Senhor, é porque eu fui infiel ali. Ah, Senhor, é porque eu vacilei ali. Ah, Senhor, é por isso, é por aquilo. E a gente vai ali buscando coisas que não é, para tentar uma explicação porque aquilo está acontecendo na nossa vida. Enquanto que nós só devia ter uma coisa: silêncio de Maria, resignação de Maria e aceitação de Maria. Dizemos muito que somos devotos, mas não aprendemos nada com a mãe. Nossa Senhora é a mulher do silêncio. No momento da cruz, da dor, Nossa Senhora silenciou. Não estou entendendo nada, Deus, mas se é Tu que está mandando, vou silenciar, vou guardar no coração. Maria foge para o Egito. Vamos fugir, José. É Ele que está mandando, Ele sabe. Maria volta do Egito, ela volta. E aí, por diante, foi a vida de Nossa Senhora.
quando ela deu sim a Deus. A jovenzinha de Nazaré estava tranquila na sua casa com Santa Ana, São Joaquim, bem tranquila. Mas quando vem o anúncio do anjo e que ela dá o seu sim, começa também as provações. Talvez você deu o seu sim e veio as provações da vida. E nós devemos confiar em Deus, mesmo diante daquilo que aparenta não ter jeito, que aparenta não ter saída. Saiba, o nosso Deus é o Deus da surpresa. Ele nos surpreende. E acima de tudo, para que a gente não se desespere, todo agir de Deus prioriza uma coisa: a salvação da minha alma, a salvação da sua alma. Então entenda, se aquilo não vai fazer bem, a salvação da tua alma, e tu no teu coração deseja verdadeiramente ser fiel, saiba, o Senhor fará com que aquilo que tu queres, se vai prejudicar a salvação da tua alma, não dê certo. E aí onde entra a confiança. Veja como Jesus orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não se faça minha vontade, mas sim a tua. Então esse Deus é o Deus de amor e misericórdia, nova aliança. Dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel. Israel, você pode dizer seu nome: Joana, Tereza, Margarida, Adriana, Thaís, Tamires, Paulo, Adriano. Coloca teu nome e o Senhor diz: eu firmarei hoje contigo uma nova aliança. Esse é nosso Deus, que está sempre firmando uma nova aliança com o seu povo, porque Ele não desiste de nós. Então não desista de você. Não desista de você. Não se decepcione com você mesmo. Não se frustre com você mesmo. Olhe para Cristo. Santa Teresa de Ávila dizia que quando ela começava a meditar nas maravilhas de Deus, ela disse que era como que uma águia ia abrindo as asas e ela dizia: eu posso voar. E ela dizia que quando ela começava a olhar para ela, é como que aquelas asas começavam a se quebrar. Olhe para Cristo, não olhe para você. Não olhe para o outro. Muitas vezes queremos culpar o outro. Eu desisti porque o outro não me deu o testemunho que eu queria. Olhe para Cristo. Será que Jesus não te deu o testemunho que você queria? Será que Jesus deu contra-testemunho para que você desista? Se nós estamos aqui por Cristo, não é se o irmão me dá um contra-testemunho que eu vou deixar de vir o grupo. Se nós estamos aqui por Cristo e o irmão dá um bom testemunho, louvado seja Deus. Ele está contribuindo para que a obra de Deus continue, para que a pesca seja ainda mais abundante. Mas, apesar de tudo, ele não é a motivação única de eu estar aqui. É Cristo Jesus que ele vem pregar. É Cristo. E uma vez tendo um encontro com Cristo, acabou. Pode, quem quer que for, dar contra-testemunho, eu não vou deixar de estar no grupo, eu não vou deixar de estar na igreja, porque eu fiz uma experiência autêntica e verdadeira com esse Deus que está vivo no nosso meio, com esse Deus que nos ama e nos quer e nos procura e não desiste de nós. Eu farei nova aliança. Gente, quantas alianças Deus vem fazendo com este povo de cabeça dura. O povo está preso no Egito, cativo do faraó, começa ali a ser oprimido, martirizado, pisoteado. Nem as mulheres podem ter filhos mais masculinos, que agora o faraó decretou a morte. Vivia oprimido. E aí espera a libertação. Deus envia Moisés para libertar o povo do poderio do faraó. Depois, quando passa tudo aquilo que nós conhecemos, as 10 pragas, de todo aquele ribuliço que Deus faz para libertar o povo do poderio do faraó, quando o povo vai caminhando no deserto, o povo começa o quê? Reclamar contra Moisés, reclamar contra Deus e dizer assim: eu estou lembrando agora das cebolas do Egito, como era bom. Esse Moisés nos tirou lá do Egito, onde comia as cebolas, as iguarias que o faraó nos dava para morrer de fome nesse deserto.
Aí Deus manda codornizes que cai do céu, a chuva de carne, e começa a comer, e depois começa a se reclamar, e aí pede pão, vê o maná, e aí esse povo nunca está satisfeito. É esse povo cabeça dura que Deus ama. É esse povo cabeça dura que Deus não desiste de nós e continua sempre fazendo alianças. E agora vem essa aliança da qual não precisa mais outra, que é a aliança com o sangue de Cristo. Essa aliança foi feita de uma vez por todas, meus irmãos. De uma vez por todas. Não precisa mais sangue de cabrito, sangue de touro, não precisa mais oferendas, não. Foi feito de uma vez por todas uma oferenda do próprio Deus. O sangue de Cristo que me lavou, que me perdoou, que me deu vida e vida em plenitude. Mas eu tenho que crer e aceitar. Eu tenho que crer e aceitar, meus irmãos. Eu pergunto, o que é mais forte, mais poderoso do que a entrega de Cristo na cruz? Nada. E por que muitas vezes a gente não acredita? Por que quer desistir? O jovem caiu no pecado sexual, está namorando, teve, ali não devia ter, aí desiste da igreja e caiu na de Satanás. Quem disse que você tem que sair porque isso aconteceu da presença de Deus? A pior besteira de Adão e Eva foi quando eles se esconderam, gente. Quando eles pecaram e se esconderam. Deus foi, Deus procurou, Deus não deixou de ir. Ora, Deus não sabia que eles tinham pecado? Sim ou não? Claro que sabia, mas Deus falhou? Toda tardinha Deus ia. Deus sabia que eles tinham pecado, Deus foi ao encontro. Então Deus te busca ali no teu quarto de oração, na tua intimidade. Aí eu pequei, aí eu caí nesse ou naquele pecado, eu não vou mais, porque Deus me rejeita. Que coisa é essa, gente? Isso é do inimigo, não é de Deus, não. Jesus já alertou o seu povo através de Santa Faustina. Faustina diz aos meus amados que o pecado dói no meu coração, mas muito mais dói quando eles pecam e fogem de mim, porque não acredita na minha misericórdia, que pode curar a chaga do pecado. Meus irmãos, a hora vai adiantada. O Senhor pode vir agora. E nós estamos perdendo tempo com isso, achar que Deus nos condena. Não! Deus não condena. Deus quer salvar todos, por isso Ele entregou seu Filho. Mas como? Caiu, levanta! Pecou, olha para o coração misericordioso de Cristo, que cura a chaga do pecado. Aí cai, se afasta, entra na tauba de cego de Satanás. Já caí, aí entra na tauba de cego, vou descer escorregando agora para os demais pecados. Já fiz isso, vou fazer aquilo. Já fiz isso, está sem jeito. Não está sem jeito não. Está sem jeito se você se aprofundar no pecado. Está sem jeito se tua consciência não cantar mais. Se o pecado agora se tornar um ato que você não liga mais, que a consciência não chama mais a sua atenção. O galo morreu, ou o galo ainda está cantando? O galo de Pedro cantou quando ele negou o Senhor, e ele se tocou. O galo está cantando? Tome cuidado, não deixe o galo morrer, porque se ele morrer, fica quase impossível o Senhor salvar quem não quer salvação. A salvação ela não acontece da vida de quem não quer, de quem rejeita, de livre-arbítrio. O Senhor está dizendo, eu faço uma nova aliança com o meu povo, porque eu amo o meu povo, porque eu quero o meu povo, porque eu vim para salvar o meu povo, eu não vim para condenar. Como foi que ele disse a Zaqueu? O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Quantos e quantos ministros de frente do batalhão de combate do Senhor, heróis, gigantes na fé, que caíram, mas que levantaram. A gente tem um exemplo de Davi. Deus vai dizer na Bíblia, ninguém como Davi, é do meu coração. Ninguém como Davi, é do meu coração. Davi adulterou, Davi assassinou, e no entanto Deus continuou o amando. Vê a consequência do seu pecado? Sim. Mas Deus deixou de amar Davi? Não.
Deus amou Davi até o último momento. Então não é o meu nem o seu pecado que vai me separar do amor de Cristo. Já dizia São Paulo: quem pode me separar do amor de Deus? A nudez, o perigo, a espada, isso, aquilo, nada. E ele dizia: estou convencido que nenhuma ou qualquer criatura pode me separar do amor de Cristo. E Paulo estava indo para onde quando cantou esse hino? Estava indo no corredor para ser decapitado. Ele poderia estar murmurando, ele poderia estar zangado, ele poderia estar revoltado, dizendo: servi tanto esse Deus e agora ele me abandonou, a lâmina que vai tirar minha cabeça. E ele estava dizendo que estava sentindo o amor de Deus naquela hora. Como é difícil a gente sentir o amor de Deus, né? Como é difícil a gente sentir o amor de Deus quando as nossas orações não dá certo, parece que Deus não escutou. Minha mãe morreu de 74 anos, fez um ano. A gente rezou, orou, tinha um câncer no pulmão, não chegou nem a fazer a cirurgia, foi assim, muito de repente. Passou 11 dias no regional, veio algo. A gente rezou, mas chegou uma hora que eu disse: Senhor, está entregue em tuas mãos. E aí por diante. Esses dias passei pelo médico, fez lá uma biópsia no sinal que teria no rosto. Quando chega a biópsia, câncer de pele. Louvado seja Deus. E nós devemos confiar em Deus. E confiar em Deus em todos os momentos. Porque tudo Deus faz concorrer para o bem daqueles que o amam. Romanos 8:28. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando nós acreditamos que a vida é só aqui, aí nós dizemos que nem os apóstolos: se é só para essa vida que nós colocamos a nossa confiança e esperança, nós somos de todos do mundo o mais digno de lástima, porque era sofrimento a toda hora. Eram perseguidos, eram mortos, eram assassinados, eram açoitados, eram fugindo, não tinham de dormir, não tinham de comer, era isso e aquilo. Era assim a vida dos apóstolos. E a gente pode perguntar, meus irmãos, cadê a paz que o Senhor derramou? A gente viu lá quando Jesus aparece, sopra sobre ele e diz: dou-vos a minha paz, recebam a minha paz. Mas ele diz: não dou como o mundo dá. Essa palavra nos explica tudo. Não dou como o mundo dá. Qual é o conceito de paz de mundo? Está bem de saúde, a sua oração foi atendida, passou no vestibular, né? Filhos que não dão problema, e aí é a paz. Eu estou em paz com Deus. Deus está me amando, porque olha como está tranquilo. Será? Será? Quantos corruptos, ladrões, quantos adúlteros, assassinos que estão gozando dessa paz, aparente paz em seus lares, seus filhos bem-sucedidos, ricos, robustos, bonitos, isso e aquilo, passou de vestibular, exercendo uma profissão de renome, e aí por diante. No entanto, como está a condução desta alma? Como é o procedimento desta casa no sentido espiritual? E aí, se nós colocamos nossa confiança só para essa vida, então nós vamos reclamar. Nós vamos se desesperar, nós vamos murmurar, nós vamos desistir, nós não vamos querer mais ir. E qualquer motivo é motivo para a gente dizer: eu não vou mais. Se o padre passou, não me viu, talvez não me viu, não deu um bom dia, eu não vou mais. Padre antipático, eu não vou mais à igreja. Se o coordenador do grupo de orações passou, não me viu, que o coordenador chato passou, não me deu um bom dia, mas aquela outra pessoa veio como ele abraça. E aí a gente vai com esses complexos, com essas coisinhas. Não fizemos uma experiência de Deus, meus irmãos. Ora, se ele me viu e não fez de conta, o problema dele. Eu estou ali por Jesus, e Jesus me vê, me acolhe e me ama. E isso basta. E muitas vezes que o pobre coitado não viu e paga por uma coisa que nem estava sabendo. Um pouco a ovelha ferida, afastada, e o coordenador que ouve. E o pior é que às vezes a ovelha ferida sai ferindo outros, contando aquilo que imaginou, que percebeu ou que viu. Isso, meus irmãos, só nos mostra que nós não fizemos uma experiência de Pentecostes. Nós não fomos ainda batizados no Espírito Santo. E é preciso clamar a cada grupo de oração: vem Espírito Santo, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Aceite hoje essa nova aliança. Se você estava com alguns desses pensamentos, qual foi relatado, renuncie hoje em nome de Jesus. Faz a experiência desse Deus que diz: eu quero fazer com nova aliança uma nova aliança.
Nova aliança de amor, de misericórdia. Eu quero dizer, Teresa, que eu sempre estou contigo, que eu nunca te abandonei, que eu nunca te deixei, em nenhum momento. Em nenhum momento. E aí nós vamos enfrentar dores e sofrimentos? Sim. Sim. Se Jesus passou pela cruz, por que nós não iríamos passar? E foi isso que os apóstolos perguntaram: Senhor, eu quero um sentar à direita, outro sentar à esquerda. E o Senhor diz: não sabe o que pedis, cuidado. Podeis vós beber o cálice que eu devo beber? E aí eles disseram: sim, Senhor, nós podemos. E, sim, de fato, vocês vão beber o cálice que eu vou beber. E ser batizado no batismo que eu vou ser batizado. Mas sentar um do meu lado, o esquerdo ou a direita, isso não depende de mim, mas aquele lugar está reservado a quem o Pai reservou. E qual é esse batismo, esse cálice? Da cruz do sofrimento. Da cruz e do sofrimento. Só se saculeja uma árvore se ela tem fruto. Quando chega debaixo de uma árvore que só tem sombra, a gente se deita e deixa ela bem quietinha lá, fica só curtindo a sombra dela. Mas quando tem fruto, e se tem aquele fruto que a gente gosta, a gente não deixa em paz, a gente quer tirar. Os mais usados querem subir, outros ficam tirando pedra, outros ficam com a vara ali. Então, se tua vida está assim, talvez como uma árvore sendo sacolejada, o vento para lá e para cá, saiba, é porque você está dando fruto. E não é motivo de desistir, mas pelo contrário, é motivo da gente se fortificar cada vez mais. Será diferente daqui concluir com seus pais. O que o Senhor quer dizer com isso? Que será uma aliança com mais eficácia, que será uma aliança que será eterna, que não precisa mais ir fazendo outras e outras alianças. Essa que vai ser feita, ela é única, porque é a aliança do sangue de Cristo. É a aliança de um Deus que vem e se entrega ao seu povo. Gente, isso não é prédica, poesia, não é livro de história, isso é verdade. É uma verdade da palavra de Deus, mas muitas vezes nos grupos de oração a gente está acostumado tanto a ouvir a mesma pregação, os mesmos pregadores parecidos e batendo na mesma tecla, que a gente às vezes se acostuma em ouvir e ficar ouvindo, até se deliciando das palavras, mas a gente não capta com aquela fé expectante, aquela fé sobrenatural que nos faça sair daqui homens e mulheres renovados, decididos e dispostos a dar a vida por Cristo. E é isso que a palavra de Deus tem que fazer em nós. Tem que nos motivar de tal forma que a gente saia daqui cada vez mais decididos por Jesus Cristo. Ah, mas você não sabe o que eu passei. Mas eu te digo com toda certeza, Jesus não só sabe o que eu passou, como Ele estava e está ao teu lado. E isso basta. Ele está ao teu lado. Nós estamos aqui por Ele. A gente veio de Brejo por Ele. Segundo vocês, primeiro Jesus, depois o povo que o Senhor nos apresenta. Você veio por Cristo. Talvez veio um pregador de outra cidade. Talvez hoje o grupo complete 24 anos. Isso, aquilo. Mas o único motivo o qual nós devemos estar aqui é Cristo. É Cristo, porque só completando de ano em ano. Pregador de fora não vem todo final de semana, mas Jesus está todo dia no grupo, Ele está aqui me esperando. Ele está aqui me esperando. E é preciso que a gente seja fiel a Cristo. Se tiver uma multidão, louvado seja Deus. Se tiver poucas pessoas, louvado seja Deus. Mas que eu persevere e não desista. E acima de tudo, irmãos, olha para o coração de Cristo. Eu insisto em falar nesse amor de Deus. O grupo de oração é lugar de querigma. É lugar de falar desse amor de Deus. Esse amor de Deus que cura, esse amor de Deus que salva, que liberta, esse amor de Deus que transforma vidas. Talvez você ainda esteja ferido ou ferida pelo pecado qual você cometeu. Mas é preciso que você saiba, Cristo te ama e não te condena por esse pecado.
Mas como ele tem procurado lá naquele lugarzinho que sempre te encontrava, ele continua indo. Veja como foi o pai do filho pródigo. O filho pródigo decidiu, o pai sofreu, o filho estava insatisfeito, o pai não quer ninguém insatisfeito, o filho achou que ia ter uma felicidade lá fora, o pai deixou ir, o filho pediu herança, o pai deu. Mas quando o filho voltou, arrependido, maltrapilho, sem nada, o pai o acolheu. E mais ainda, o pai estava, todo santo dia, o pai ia lá naquele caminho que ele viu o filho ir embora. Todo dia, à mesma hora que o filho foi embora, ele ia lá na esperança. Ele nunca perdeu a esperança que o seu filho ia voltar. Assim é Deus. Assim é o amor de Deus. Ele nos ama com esse amor infinito. Não importa o que você tenha feito, não importa por onde você tenha andado, se você está santo ou se você está diabo, saiba, Jesus te quer. Jesus te quer. Jesus te quer. É Ele que cura. É Ele que cura. O Espírito Santo, gente, não veio para santificar santos. Ele veio para santificar os pecadores. Ele veio transformar vidas que precisavam de transformação. Eu não vim chamar os justos. O Senhor diz, eu deixo 99 ovelhas num lugar seguro e vou em busca de uma só que se desgarrou. Esse é o nosso Deus de amor e misericórdia, que diz que faz uma aliança. Como se não bastasse todas as alianças, Ele diz, agora eu vou fazer uma definitiva. Eu vou fazer uma que não precisa ser feita em mais nenhuma outra. Eu vou enviar meu Filho único que eu amo, para que Ele dê a vida por esse povo que eu amo. E esse povo é eu e é você. E olha que o povo estava numa situação, gente. No tempo que Cristo veio, o povo estava numa situação de pecado tão feia, mas Ele veio, amou e amou até o fim. Nenhum dos que me deste, Pai, eu perdi, exceto o filho da perdição. Exceto aquele que não aceita, exceto aquele que rejeita, exceto aquele que não quer, que fica relutando. E Deus respeita o livre-arbítrio. Assim como o pai do filho pródigo deixou, o pai não trancou a porta, o pai não fechou a porteira, o pai deixou o filho ir. Mas o pai deixou ir porque não ama? Não, o pai deixou ir porque ama. O pai não queria um filho insatisfeito. Deus não nos quer insatisfeito aqui. Deus, Ele quer que a gente faça a experiência do seu amor. Ele quer que a gente participe dessa nova aliança e aceite seu Filho único, Jesus Cristo, como nosso único Senhor e Salvador da nossa vida. E aí, entregou-se a Deus. Entendeu? Entregou-se a Deus. Deus, tchau, tchau, acabou. Entregou-se a Deus. Não adianta mais voltar atrás. Não adianta mais reclamar. Não adianta querer negociar. Quando Deus tem esse negócio de negociar, Senhor, só uma coisinha ali, só mais uma vez. Não tem. Ele nos ama. Mas quando Ele nos chama, Ele nos quer que a gente deixe ser lavado pela sua misericórdia. Deixe ser lavado pela sua misericórdia. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel. Eis a aliança que então farei com a renovação carismática, oráculo do Senhor. Eu lhe incutirei minha lei, eu a gravarei em seu coração e serei o seu Deus. E a renovação carismática católica será o meu povo predileto, cheio do meu Espírito. Um povo abençoado e um povo diferente. Olha, o Papa Francisco, quando viu o primeiro encontro da renovação lá em Buenos Aires, ainda cardeal, ele disse, parece uma escola de samba. Que coisa é essa? Que negócio diferente. Depois ele se torna lá o assessor da renovação, começa a conhecer, aí ele já vai e diz no encontro internacional com a renovação, é uma corrente de graça. É uma bênção de Deus. É uma graça de Deus para toda a igreja. Olha, até parece Atos 2. Os que estavam de fora diziam, que barulho é esse? Que zoada é essa? Quando se aproxima, uns ficam animados, outros ficam admirados, outros ficam estupefatos de tal forma e louva a Deus. E outros têm a ousadia de dizer, esse povo está embriagado. Então é doido. É assim?
Talvez um louvor que a gente fez aqui, quem não conhece, quem não entrou, quem não bebeu da graça, ele passa de longe e diz: que negócio é aquele? É uma igreja, ou que nem o Papa Francisco disse, ou é a escola de samba? Mas esse é o nosso Deus, Deus de amor, Deus de misericórdia. Imagina Davi dançando dentro da arca. O rei Davi dançando dentro da arca. E Davi começou a dançar de tal forma que começou a tirar a roupa. E o rei dançando, tirando a roupa diante da presença de Deus. Aí Micol lá de cima começou a olhar com desprezo do rei. Como pode um rei se prestar a isso? E diz a palavra que aquilo desagradou muito a Deus. E Micol recebeu um castigo que não teve filho, se tornou estéril. Olha, como o louvor agrada a Deus, como o louvor agrada o coração de Deus. Por que o louvor incomoda tanto, meus irmãos? Porque o louvor é exorcismo. O louvor expulsa o capeta. Por isso há tanta rejeição às vezes do louvor. Mas nós somos um povo que não estamos para agradar o mundo. Mas nós temos convicção do que fazemos para Deus. É para Deus. Nós não somos um povo desobediente. Pelo contrário, nós somos obedientes. E muito obedientes. Obediente a Deus, obediente aos nossos pastores constituídos, obediente, aos nossos superiores. Mas nós somos um povo também que questiona, um povo que conversa, um povo que dialoga, um povo que diz: mas por que, Padre? Nos deixa ser assim, nos deixe fazer esse louvor. E acabamos conseguindo que aquele pastor veja que o que é feito não é meramente humano, mas é do Espírito, e ele acaba cedendo. Foi assim que aconteceu, e é assim que acontece, aonde, como o Papa Francisco, acontece às vezes algumas rejeições ao carisma. Santa Clara de Assis, uma grande santa, que viveu no tempo de São Francisco a sua vida enclausurada, e Santa Clara começou a atrair as jovenzinhas lá de Assis. Eram jovens, Santa Clara linda, loura dos olhos azuis, juvenil, deixa a família, deixa tudo, foge de casa e vai agora seguir Francisco. Francisco a consagra, Francisco faz aquela, tosa o seu cabelo, corda, faz aquela consagração, e Santa Clara se consagra a Deus sem que seus pais permitissem. Vão buscar, não conseguem, briga, entra no convento, começa aquela briga, começa aquela luta, até agressão física, mas acabam desistindo porque é obra de Deus. Quando o tio dela, Monaldo, vinha arrastando ela pelo chão da capela, que aquele capuz da cabeça dela cai, e aí vê que o cabelo dela foi tosado, cortado, e aí eles entenderam que ela já se consagrou a Deus. E apesar de tudo, da rebeldia, eles tinham medo da bula de excomunhão, que dizia que todo aquele que agir de violência com o consagrado de Deus, automaticamente é excomungado pela igreja. E aí eles deixaram, não tem mais jeito. E assim foi com Santa Clara, com a irmã Inês, com a irmã Beatriz, e por derradeiro, porque a mãe de Santa Clara veio para o convento quando ficou viúva. Mas o que eu quero focar na história de Santa Clara é a autoridade espiritual. Santa Clara vivia uma rígida forma de penitência. Santa Clara usava um silício em volta do seu corpo, com aquelas peles de animais ásperas que apertava, dilacerando as suas carnes, fazendo penitência. Santa Clara vivia o rigoroso jejum. E a ordem de Santa Clara, ela seguia à risca conforme o pai Francisco havia escrito. E aí o Papa, salvo engano, o Inocêncio III, talvez foi esse Papa ou outro, mas o fato é que o Papa, ele achou aquela ordem muito dura para as noviças que iam chegar. E aí ele disse que aquela ordem deveria ser abreviada. O que é que Santa Clara fez? Ela foi bater de frente com o Papa? Não, porque não há nenhum santo desobediente. Não há nenhum santo que vá contra o que a igreja diz, de maneira alguma. Mas quando o Papa vai visitar, o que acontece? Santa Clara senta, conversa com o Papa já fica deleitado, porque nunca viu tanta unção e tanta santidade numa criatura só. E ela começa a conversar e diz: Santo Pai,
eu te peço humildemente essa ceva. Deixa que a gente possa viver a ordem que recebemos do nosso Pai Francisco. Pai de nossas almas, esse é um pedido das entranhas do meu coração. O Papa se derreteu e disse: deixa do jeito que está. A autoridade espiritual de uma santa acabou, de certa forma, não sei se a palavra vencendo é a correta, mas modificando a autoridade eclesial. Então veja, meus irmãos, veja. Então é para todos nós, e a renovação nos traz essa profundidade pelo Espírito. O mesmo Espírito que agiu poderosamente na vida de Francisco, na vida dos santos, na vida dos apóstolos, é o mesmo Espírito que nós clamamos, que nós invocamos. É o mesmo Espírito que nos faz aqui dançar, que nos faz pular, que nos faz louvar a Deus. É o mesmo Espírito, não é outro não, é o mesmo Espírito. Aquele mesmo Espírito que nos faz viver agora o silêncio na presença de Jesus, no Santíssimo Sacramento, é o mesmo Espírito que nos faz erguer a voz, gritar para Deus, louvar a Deus. Não é outro Espírito, é o mesmo. E o bom é sermos dóceis ao Espírito Santo. O bom é nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo. E é preciso que nós possamos viver essa luta constante. Não tem como, meus irmãos, nos deixar conduzir pelo Espírito Santo se a gente não tiver uma vida de oração. Se a gente não tiver o nosso retiro todo santo dia, seja na tua ida na igreja, seja no lugar de oração na tua casa, o quarto de guerra, aquele lugar, seja lá naquela árvore de Natanael, onde Jesus, eu te vi, Natanael, debaixo da figueira, seja debaixo da tua figueira, mas nós devemos estar todo santo dia em intimidade com o Senhor. Quando a gente vive isso, a vida nossa é transformada de tal forma que esse mesmo Espírito nos dá a graça da gente viver o que a gente reza, viver o que a gente celebra, viver o que a gente prega, o que a gente canta e o que a gente louva. Esse mesmo Espírito. É Ele que nos dá força. E a força vem através da oração. Jesus, Ele mesmo sendo Deus. Jesus, quando se retirava para orar, Jesus passava a noite em oração. Jesus, quando ia fazer uma escolha muito importante, Ele passava a noite em oração, consultando Deus. E nós devemos consultar Deus todo santo dia. A minha vida de intimidade com o Senhor não pode ser abalada, interferida, interrompida por nada, meus irmãos. Assim como a gente não vive sem comer, assim como o corpo necessita dos cuidados logo quando a gente acorda, a higiene, aquela merenda, o café da manhã, assim o nosso espírito também ele clama. E ele precisa ser alimentado. E ele precisa ser fortalecido. Aqui é um momento onde nós, como comunidade, coletivamente, a gente vive essa experiência desse amor de Deus, a experiência de Pentecostes. Mas eu sou convidado também a ser um daqueles íntimos do Senhor, a ser um daqueles que, embora eu dance para o Senhor, embora eu fale do Senhor, eu ser aquele que fala com o Senhor todo santo dia. Quem está apaixonado e amando, os casais de namorado, e agora com WhatsApp, e agora chamada de vídeo e tudo mais, né? Ajuda muito, né, matar a saudade. Então quem está apaixonado, quem tem aquele amor que está naquele auge, quer ver todo santo dia, quer ouvir a voz, quer ver. Não basta só a chamada de vídeo, não basta só a mensagem de WhatsApp, não basta só a ligação, eu quero ver todo dia. Se a gente está também namorando de Cristo, a gente não vai querer só no dia do grupo de oração. É só no domingo que a gente vai à missa. Ele vai querer todo santo dia nos recolher na presença de Deus, para estar em oração, na nossa oração pessoal com o Senhor. Então essa nova aliança, ela se dá a partir daí. Não tem como acontecer uma nova aliança da qual Cristo quer selar conosco, se Cristo fez essa aliança nova, mas eu quero continuar velho. Eu quero continuar velho, eu quero continuar do meu jeito, da minha forma.
eu não quero aceitar a palavra de Deus. Eu não quero aceitar a exortação do Espírito. Eu não quero aceitar o que Deus me falou através daquela pregação. Não, assim tá bom. Eu estou sentindo Deus. A igreja manda comungar ao menos uma vez por ano. A igreja manda confessar ao menos uma vez por ano. Então, para mim tá bom. Será que a gente conseguiria passar um ano comer uma vez por ano? Será que você conseguiria ver seu namorado só uma vez por ano? Claro que não. Será que a gente conseguiria ficar sem ver o filho ver só uma vez por ano? Claro que não, é difícil. Quem tem filho já grande que estuda fora, como é difícil a distância. Se pudesse ir todo dia, estava toda hora. Então por que por Jesus a gente quer muitas vezes que seja assim? Não convém, isso não é amor. Se a gente ama mesmo para valer, a gente quer estar toda hora. A gente quer estar que nem Maria Madalena. Logo de madrugada vai no sepulcro. Quase não deixou nem o sol nascer. Já foi lá. Eu quero nem que seja sentir o cheirinho daquele corpo. Eu quero nem que seja ali estar perto, chorando e olhando para ele. Porque Maria fez uma experiência de amor tão grande com Jesus. Que foi a primeira que viu Cristo ressuscitado. Que foi a primeira que Jesus enviou em missão. Que foi a primeira que Jesus mandou anunciar igrejas à porta. Olha que coisa linda. Aquela mulher que era prostituta. Aquela mulher que queria matar. Aquela mulher que a comunidade já tinha condenado. Mas Jesus diz, epa, alto lá. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí vão embora, Jesus olha, Jesus não tem pecado, mas Jesus não atira pedra. Jesus ama, levanta e diz, mulher, vai em paz. E não tornes a cair neste pecado. Então esse é o nosso Deus de amor, esse é o nosso Deus de misericórdia, e que possamos aceitar como nova aliança, essa nova aliança, e dizer, Senhor, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.